Vamos aprender aqui hoje, na prática, virgulação de parágrafos introdutórios. O tema é o porte ilegal de armas de fogo em questão no Brasil. E nós temos aqui esse parágrafo que é bem típico, bem característico de uma introdução do Enem. No Brasil contemporâneo, ó, vírgulazinha aqui, tá certo? Por que essa vírgula? Eu tenho um adjunto adverbial. Simplesmente porque aqui é um adjunto adverbial de tempo. Tá certo? Então, vírgula logo após. O porte ilegal de armas de fogo constitui grave problema de ordem pública. Tal aspecto se deve, vírgula, sobretudo, vírgula. O advérbio sobretudo fica também, tá certo? Entre vírgulas. Ao elevado número de homicídios causados por esse instrumento bélico, né, e ao enfraquecimento do poder policial que aquela prática promove. Desse modo, vírgula, nesse caso, o que é que seria a justificativa dessa virgulação, né, de desse modo? Aqui, gente, nós temos uma locução conjuntiva, tá certo? Então, vírgula depois de modo. Desse modo, vírgula. A sociedade vive esse caos que, vírgula, vírgula. Infelizmente, tá bom? Nós temos aqui também a presença de um advérbio, tá legal? De um advérbio. Então, nesse caso aqui, você vai colocar a vírgula antes e depois, deixar intercalado, tá certo? Separado ou isolado por vírgulas. Se agrava e, diante disso, precisa da promoção de ações afirmativas urgentes. Gente, olha, nesse caso aqui, você vai ter que colocar depois de urgentes uma vírgula, porque a fim de é exatamente o quê? É que eu tenho uma locução. Lembrando que locução é quando tem mais de uma palavrinha juntinha exercendo a mesma função, que nesse caso aqui é uma locução prepositiva, tá certo? Então, de finalidade, né? Então você vai ter justamente o quê? A vírgula antes, tá certo? Vamos entender o seguinte, que como as palavras, como as locuções, né? Os adjuntos adverbiais são muito repetitivos, então você acaba já memorizando, internalizando onde aparece a vírgula, tá certo? Então, sobretudo, que é uma palavra muito comum, lembra, vai ficar intercalado, né? Vírgula antes, vírgula depois. Infelizmente, vírgula antes, vírgula depois, tá certo? A fim de, vírgula antes. Desse modo, assim, portanto, vírgula depois, no caso desse modo, é uma locução, tá certo? Desse modo, mais de uma palavra exercendo a mesma função. Beleza? Agora é o com ou sem vírgula. Nesse caso, eu vou te oferecer um parágrafo, olha só, sobre o tema a necessidade de valorizar as comunidades e povos tradicionais no Brasil, tema que já ocorreu, né? E você vai olhar se onde eu coloquei a vírgula tá certo, não tá certo, como é que funciona esse negócio todo aí da vírgula aqui. Dá uma olhada e localiza, eu coloquei aqui, ó, uma vírgula aqui, vamos procurar outra vírgula aqui, e o que mais? Deixa eu ver se eu pulei alguma. Não. Será que de fato essas vírgulas estão corretas? Será que eu esqueci alguma? Vamos ver. O célebre escritor Aldous Huxley afirmou em sua obra Admirável Novo Mundo que os fatos não deixam de existir apenas porque são ignorados. Meus queridos, aqui é o seguinte. Existe uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Porque em sua obra Admirável Novo Mundo, é exatamente o que? Isso aqui é uma expressão explicativa, tá certo? Oração explicativa. Note que poderia pular de afirmou que
Os fatos não deixam de existir apenas porque são ignorados. Eu poderia muito bem não colocar essa expressão explicativa em sua obra Admirável Novo Mundo, mas você sabe que o Enem cobra que a gente coloque. Então, lembra de pôr vírgula antes e depois, beleza? À luz do pensamento do autor, aí eu pus uma vírgula. Será que nessa locução, gente, ó, mais de uma palavra. À luz do pensamento do autor, locução, nós temos aqui uma locução prepositiva, tá certo? Que está no início da frase, com presença de vírgula. Está correto, tem vírgula sim. Percebe-se que os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil são um fato ignorado no país. Aí, ó, coloquei uma vírgula depois de país. E depois de país vem o quê? Visto que, nesse caso, tá certo? Aqui eu tenho essa conjunçãozinha. Então, eu vou precisar, sim, colocar a vírgula, tá certo? Então, a gente já fica com esse olhar atento aí antes de visto que, uma vez que, tá certo? Vírgula, não esquece. Há um descaso estatal e social a esse respeito. Dessa forma, no caso aí de dessa forma agora, eu coloquei uma vírgula. Isso aqui está ou não está correto? Também está correto, tá certo? Tanto aqui como na vírgulazinha de visto que, tá certo? Nós temos sim aí uma, nessa locução conjuntiva também, né? Nós temos aí a presença obrigatória da vírgula, tá certo? Visto que, dessa forma, nós temos aqui essa locução conjuntiva, beleza? Então, gente, é aquela história de sempre, tá? A magia de aprender só ocorre quando estudamos. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e até o próximo.